oração a Ti, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém. Brinquei com o pastor aqui no ouvido dele, eu falei assim, você enganou os irmãos semana passada, pastor. Quando o pessoal da mídia fez a arte, colocou que era despedida, eu falei, apaga o despedida aí, porque o pessoal vai me achar na rua, vai achar que eu sou mentiroso, que eu dei tchau e continuo aí, né? Aí quem me viu perguntou, você mudou de ideia, pastor? Eu falei, não, é que eu quero aproveitar um pouquinho mais, né? Não sei quando eu vou, não vai ser tão rápido o retorno, então a gente tem que aproveitar um pouco mais. E aí eu deixei para passar o Natal por aqui, eu sempre passo o Natal, o Ano Novo em casa. Eu falei, então eu passo o Natal aqui e passei andarilho de casa em casa, aí comi uma rabanada numa casa, fui na outra, comi uma carne de porco, fui na outra, comi um pudim, fui aproveitando aí esse tempinho que Deus tem dado. Obrigado, meu irmão. Juntamente com os irmãos aqui. Refletindo um pouco, o pastor havia passado que hoje seria uma noite de um culto de Natal, depois a apresentação das crianças ficou para domingo, né? Mas eu continuei com essa reflexão a respeito de alguns textos voltados para a temática de Natal, algo que eu estava refletindo essa semana, e sempre que vem essa época de Natal eu gosto muito de relembrar alguns textos. Eu desde pequeno sempre fui da Igreja Batista e a gente sempre tem a prática de relembrar nesse período de Natal, de fazer representações. Inclusive tem uma foto muito engraçada lá em casa que a minha mãe sempre falava para mim que eu estava vestido de anjo, sentado de braço cruzado, no meio de todas as crianças rindo, né? Eu descobri nessa foto que eu era uma criança tímida. Então acreditem os irmãos, eu tinha vergonha de apresentar. Toda apresentação que tinha, minha mãe dizia que eu falava que tinha um cisco no olho e saía chorando para tirar o cisco do olho e não voltava mais. Só que eu acho muito legal de olhar isso e relembrar como a gente cresce aprendendo o cenário, o contexto de tudo aquilo que aconteceu. E quando a gente vai ficando grande, a gente vai deixando aquilo um pouco para lá, né? Aquele fato da história para lá, o que aconteceu, e a gente já se envolve em outras preocupações, né? As preocupações do adulto no Natal não é mais em montar o presépio, a cena, a história, a manjedoura, é em ver a comida que vai servir, é em preparar o doce que tem que fazer, é ver a roupa que a família toda tem que vestir, a roupa nova, e por aí vai as demandas todas que tem que ser feitas para corresponder com as expectativas do Natal. Mas eu acho que é muito importante a gente voltar sempre ao princípio lá atrás. Eu hoje, refletindo na palavra, me veio uma frase na cabeça que algumas pessoas dizem, né? Talvez você já ouviu alguém dizendo assim: não importa como começa, o importante é como vai terminar, né? Só que tem muitos momentos que o começo é importante, sim. Não basta só a gente saber que a história de Jesus terminou, ele vencendo a morte, está nos céus, e a gente não entender de fato como começou a história. Então tem momentos que é sim importante a gente saber como começou. E até mesmo quando começa mal, é importante sim esse começo, porque isso faz sentido para aquilo que vai acontecer depois. Então os começos são importantes a gente entender, sim. E é tão importante quanto a gente entender como foi o começo, o princípio daquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. E Lucas, ele é um cara que eu gosto muito de ler, porque Lucas, ele é detalhista, né? Tanto que o pastor falou aqui de Atos, a gente aprende muito com Lucas. Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e Atos, para mim, são um dos dois livros que eu mais gosto, pela riqueza de detalhes, pelo coração sensível que Lucas coloca na escritura dele, na forma dele apresentar. E tanto que hoje a gente vai ler alguns textos, não vamos ser cansativos, mas eu vou ler mais de um texto hoje com a gente, onde Lucas, ele traz a sensibilidade dele, registrando algumas poesias, cânticos que nenhum outro evangelista colocou. Somente Lucas registrou o cântico de algumas pessoas quando receberam a notícia da vinda de Jesus, ouviram Jesus nascendo, ou tomaram Jesus no braço. Essas pessoas, elas narraram canções que somente Lucas escreveu. Vocês já ouviram falar dessas canções que está escrito em Lucas? Quantos aqui? Então hoje vai ser bom, que vai dar para ensinar, que muita gente ainda não conhece. Lucas, a partir, vamos lá, no capítulo 1, o versículo 46. O Evangelho de Lucas, ele traz 4 canções que pessoas diferentes cantaram, louvaram ao Senhor, quando elas estiveram em momentos diferentes ali do pré-nascimento, do pré-natal, né?
talvez a gente vai ver aqui Maria quando recebe a notícia, daqui a pouco a gente vai ver Zacarias, depois nós vamos ter os anjos e por último a gente vai ter Simeão. São 4 canções muito importantes e eu quero nessas canções que a gente nessa noite possa refletir e conhecer um pouco mais de quem Deus é. Como essas canções nos ensinam a conhecer quem é o Deus que a gente louva nesse Natal. Quem é o Deus que a gente diz que a gente está exaltando nesse Natal? As canções desses homens e mulheres, e aqui é um outro destaque que eu gosto demais em Lucas, é que Lucas ele valoriza muito os excluídos sociais. Na época, mulheres eram excluídas socialmente. Lucas ele faz questão de registrar a importância das mulheres. E mulheres como Maria, como Isabel, abriram a boca para proferir louvores. E Lucas faz questão de registrar para mostrar a importância do louvor da mulher. Para mostrar a importância para a mulher naquela época, né? Idosos, como nós vamos ver aqui em Simeão. Mas vamos começar em Maria agora, depois a gente vai conhecendo um pouquinho de cada um. Lucas 1, 46 nos diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois Ele atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço. Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas ele exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse primeiro cântico que Lucas registra, que é o cântico de Maria, todos esses cânticos eles foram incluídos na liturgia católica e em outras religiões, e no catolicismo ela recebeu alguns nomes em latim diferente, né? E esse cântico de Maria ele é chamado de Magnificat, porque é um texto, essa palavra Magnificat em latim significa engrandecer, magnificar, exaltar. O cântico de Maria aqui nesse momento é um cântico de exaltação, é um cântico para magnificar quem Deus é. E a gente lê, e de fato é um cântico muito bonito, é um cântico lindo. A gente leu aqui Maria falando do poder de Deus. Mas eu não sei se você parou para pensar que quem está fazendo esse cântico é uma jovem de 16, 17 anos que acabou de saber que está grávida. Eu tenho certeza que qualquer jovem nessa idade, não vou falar nem de jovem, até mesmo você, mulher mais adulta, mais velha, se souber agora que você está grávida, mesmo que vocês estejam se programando para isso, vai ser um susto. Ou se você não estiver programando nada como Maria estava, vai ser um susto enorme. E a última coisa que você vai querer fazer é magnificar o Senhor de primeira. Não vai querer fazer isso não. O susto vai ser tanto que talvez você vai questionar o Senhor. Por que eu? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha vez? E o que eu queria trazer para a gente refletir aqui é que talvez a sua situação não seja a situação de gravidez como Maria, mas seja alguma situação que te toma de surpresa e sua primeira atitude é questionar o Senhor. Talvez algum problema, como a irmã Ana começou falando aqui no início do culto, bateu na sua porta essa semana, hoje, durante esses dias ou durante esses meses, e o seu atual comportamento é de questionar: por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha vida? Sendo que Maria, ela reconhece quem é que está fazendo tudo aquilo. Maria, ela começa engrandecendo ao Senhor e ela fala assim: porque o Senhor é Deus poderoso que faz, a sua misericórdia se estende, Ele realizou, Ele derrubou, Ele encheu de riso, Ele ajudou. Maria está o tempo inteiro do cântico dela reconhecendo que é Deus que faz todas as coisas. Por isso não há desespero no coração de Maria, porque o coração dela está cheio de reconhecimento. E a gente só se desespera porque a gente não reconhece quem é o Deus que a gente serve. E o primeiro cântico que Lucas registra de Maria é um cântico que é para mostrar quem Deus é.
É um cântico para mostrar que Ele é o Deus que faz acontecer e que não é nada sobre nós. Não é nada sobre Maria, não existia nada mais santo em Maria, não existia nada mais poderoso na vida de Maria, mas existia ali uma serva que reconhecia quem Deus é. Por isso ela foi agraciada entre as mulheres. Não porque a Maria tem algo de mágico nela, mas porque a Maria reconhecia quem Deus é. E o mesmo Deus que fez grandes coisas na vida de Maria, Ele pode fazer na nossa a partir do momento que a gente reconhece quem Ele é. E talvez o que falte para nós é reconhecimento. É a gente entender que não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus pode fazer. E o Natal que hoje a gente vive, ele é um Natal que vai muito contra isso. Eu hoje estava refletindo nesse ponto e eu fiquei assim, nossa, como que o inimigo ele tenta o tempo todo tirar o foco daquilo que é. Se nós formos perceber, quando crianças aí, a gente aprende, né? Talvez você não ensina isso na sua casa, eu creio que aqui não tem famílias que ensinam isso em casa, eu vou jogar a culpa para a escola. Mas a escola ensina que o Papai Noel vem e ele vai deixar o presente para crianças que foram o quê? Obedientes, bem comportadas. O Natal ensina pra gente que o Natal é recompensa de quem é bom. Enquanto nós vamos ler aqui que não é nada sobre isso, não é sobre quem é bom, é sobre quem Deus é. Porque se fosse sobre quem é bom, a gente não receberia o presente de Natal. O Papai Noel que vem fazer o contrário de quem Jesus é, ele vem até para atrapalhar essa imagem de que Jesus vem para quem não merece, ele vem para nós. Nós não merecemos nada, e aí o Papai Noel vem para ensinar que a gente ganha por merecimento. Ele vem para ir contrário àquilo que o Evangelho ensina. O Evangelho o tempo todo ensina que não é sobre quem nós somos, não é sobre o nosso braço, não é sobre o meu comportamento, quanto eu venho de culto, quanto eu oferto, quanto eu dizimo, não. É sobre o quanto Deus é bom e misericordioso, como Maria cantou aqui. A misericórdia dele, a sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração. Maria tinha o reconhecimento que se fosse por causa dela, ela não seria a mãe de Jesus. Maria tinha o reconhecimento que se não fosse pela mão de Jesus, se não fosse pela misericórdia de Jesus, ela não viveria os grandes feitos. E ela traz isso para a gente entender no cântico dela. Lucas faz questão de registrar para que a gente entenda que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre o poder de Deus, é tudo sobre o que a mão dele pode fazer e é nada sobre nós. Um exemplo disso muito claro que nós podemos perceber é que o Salvador poderia ter nascido no palácio mais precioso que houvesse, né? Ele poderia ter nascido nos melhores lugares. Mas ele nasce numa estrebaria não apenas para mostrar humildade, como a gente sempre fala, né? Que ele veio de forma humilde, simples, mas ele vem numa estrebaria para mostrar que aquele lugar sujo, aquele lugar podre, fedido, cheio de comida de bicho é o nosso coração. Aquele lugar miserável que não é digno de um bebê ser colocado, está ali para mostrar que é o nosso coração. Nós somos a estrebaria que Jesus escolheu nascer. Nós somos esse lugar, porque o momento que a gente se achar um berço de ouro muito bonito, merecedor de Jesus, ele não vai estar ali, vai ser um berço vazio. Mas todo momento que a gente reconhecer que a gente é esse lugar sujo que precisa da luz dele, que a gente é esse lugar miserável que precisa da misericórdia dele, ali vai ser o lugar onde ele vai ser magnificado, como Maria cantou. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em meu Deus, pois ele atentou para a sua humilde serva. Pode colocar para mim aí de novo, por favor, o 46? Você pode cantar, ou melhor, ler esse louvor. Eu não sei qual foi a melodia, não dá pra gente cantar, né? Mas vamos fazer desse louvor a nossa canção nesse momento. A minha alma... Calma aí, esse louvor está muito fraco. Você reconhece que é o Senhor que é digno de tudo na sua vida? Então cante, faça esse louvor com toda a sua força. A minha alma engrandece ao Senhor. Pode passar. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Amém? Mas nós vamos para um segundo cântico. Se eu ficar nesse de Maria, a gente vai ficar a noite toda aqui. A gente tem que conhecer o segundo cântico de Zacarias, versículo 67. Então Zacarias foi cheio do Espírito Santo, 67. Não, Lucas 1, 67. Foi? Lucas 1, 67.
Rodamos a Bíblia toda, mas a gente chega lá. Vou lendo assim, diz assim: Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Pode seguir. Ele levantou um chifre de salvação para nós, da linhagem de Davi, o seu servo, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das suas ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Esse foi o cântico de Zacarias. Zacarias era ali esposo de Isabel, que era prima de Maria, e nós vamos ver aqui o relato desse momento onde Zacarias, depois de um bom tempo de silêncio, esse é o momento que Zacarias abre a boca dele. Deus abre a boca de Zacarias de volta, depois de muito tempo que ele ficou mudo. E mais uma vez a gente vê um exemplo aqui, né? Imagina que Deus te cala por um bom tempo e de repente Ele te dá a voz de novo. Eu acho que a primeira coisa que a gente ia querer fazer é reclamar, né? Porque o povo para gostar de reclamar. A gente ia querer abrir a nossa boca e começar a reclamar tudo que a gente ficou calado por um bom tempo. Zacarias tem que ficar ouvindo Isabel na cabeça dele sem poder falar um nada, né? Sofrido Zacarias. Mas quando Zacarias abre a boca dele, ele abre os lábios para poder louvar a Deus como Maria fez. E o cântico de Zacarias, ele é chamado Benedictus, que é um cântico que essa palavra significa bendito. E o cântico de Zacarias é para dizer o quanto Deus é bendito por aquilo que ele fez. E aí Zacarias começa dizendo: Louvado seja o meu Senhor, o Deus de Israel, porque ele visitou e redimiu o seu povo. E aí Zacarias vai começar a narrar tudo aquilo que ele fez. Ele promoveu salvação, ele nos salvou dos nossos inimigos, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Primeiro nós vimos aqui que Maria nos ensina que Deus é quem faz acontecer, que Deus é quem realiza todas as coisas. Agora Zacarias ele vai nos mostrar que Deus ele é aquele que faz, porque ele cumpre com as promessas dele, ele cumpre com aquilo que ele diz. Nesse cântico de Zacarias ele faz questão de exaltar a Deus, porque ele fala assim: eu louvo o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, porque ele cumpriu com a aliança que ele falou lá para Abraão. Zacarias está querendo dizer o seguinte: eu louvo a Deus porque ele não é Deus mentiroso, eu louvo a Deus porque ele cumpre com a palavra dele, eu louvo a Deus porque ele diz e ele faz acontecer, eu louvo a Deus porque ele é fiel com tudo aquilo que ele promete. Anos se passaram daquela promessa que foi feita e Zacarias permanecia no coração dele com a certeza de que Deus estava cumprindo com a palavra. Nós talvez vamos pegar aqui promessas que a Escritura diz para a gente, e a Bíblia fala 1 milhão de promessas para a gente, e a gente abraça naquela promessa, a gente diz que confia, e no primeiro momento a gente treme a nossa perna, a gente esquece que Deus é o Deus que faz, porque Ele cumpre com as promessas dele. Quando a despensa está esvaziando, a gente puxa o cabelo e se desespera porque vai faltar comida, mas a gente esquece das promessas do Deus que diz que nunca vai faltar o pão. A gente se pega em alguns momentos de desespero e se vê sozinho, não tem ninguém ao meu lado, e a gente se esquece da promessa do Deus que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Poderia ficar narrando aqui uma série de promessas que diz, e essas promessas estão aí para que a gente possa olhar e confiar no Deus que cumpre, porque Ele cumpriu com aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu salvação em Cristo Jesus e Ele nos enviou, como Zacarias está proclamando aqui: bendito é Deus, porque Ele cumpre com a palavra dEle. Deus nos diz, Ele vai cumprir com aquilo que Ele diz, e a gente não tem o que temer.
A gente precisa confiar na palavra dele. Eu estava vivendo algo recente e eu lembro que eu comecei a sentir no meu coração a necessidade de retornar para casa. E eu não estou indo para casa por causa de um trabalho, é o contrário, né? Estou voltando para o Rio para estar mais perto da minha família. Já indo para 5 anos quase longe de pai, de irmãos, de tios, né? E aí às vezes eu vejo hoje, igual vendo as fotos dos meus sobrinhos, tudo crescendo, o coração aperta de não ver crescendo. Meu pai, eu brinco com ele e falo: pai, você já está com um pezinho lá, quase indo, eu tenho que estar perto do Senhor nessa hora aí, que sua senha está mais na frente, está mais perto aí. Aí ele me fala assim: quem te garante que minha senha está mais perto, né? Falei, deixa esse assunto lá. E aí eu fiquei muito inquieto com isso no meu coração e eu orei a Deus, eu falei: Deus, eu quero retornar, mas como é que eu chego em casa com minhas bolsas e dizendo assim: eu voltei e não tem nada para fazer, não vou... Estou aqui, meu pai vai trabalhar de quê? Você vai viver de quê? Eu estou aqui. E eu orei a Deus e falei: Deus, se o Senhor realmente quer que eu volte, se é da tua vontade, como o Senhor tem me guiado, de estar na minha casa, de voltar, eu queria pedir ao Senhor que o Senhor pudesse me dar um trabalho que me possibilitasse isso. E aí eu fiz essa oração e fiquei com isso em meu coração. E eu recebi uma ligação da junta que eu trabalhei, fazendo o convite de eu voltar. E aí quando eu perguntei onde eu poderia estar, eles falaram: é flexível, no lugar que você puder. Eu fiz uma pergunta: eu posso trabalhar de Araruama, da minha casa? E aí eles falaram o seguinte, né? Eu expliquei o motivo, e aí a moça que me ligou falou assim: se está na sua casa, é o lugar onde você vai estar bem cuidado para fazer aquilo que a gente quer que você faça, a gente aceita. E aí eu falei: aceito, logo de cara. Eu falei: então aceito. E aí alguém me perguntou assim: você nem orou, você nem colocou diante de Deus? Eu falei assim, aí eu parei e pensei. Eu falei: eu já tinha orado, eu já tinha pedido, e Deus respondeu. E aí isso me fez perceber eu trouxe uma indignação para mim no momento que eu fiquei assim: nossa, por que a gente é assim? A gente ora, a gente pede, Deus faz as promessas dele, Deus fala o que ele vai fazer, e quando chega a gente ainda questiona aquilo que a gente pediu para Deus fazer. Nesse momento Zacarias, ele não está questionando o que ele pediu para que acontecesse, ele só reconhece e engrandece, porque Deus já cumpriu, já foi suficiente. E a gente fica o tempo todo ali brigando, barganhando: dá mais um sinal, Deus, mostra mais uma coisa, se aparecer alguém entrando ali agora de verde, eu acredito. E a gente começa a brincar com Deus, sendo que Deus já mostrou a vontade dele, sendo que Deus já falou o que ele quer fazer. As promessas de Deus já estão claras, o cuidado dele já está declarado para nós. A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa confiar e engrandecer como Zacarias fez: a minha alma exalta o Senhor, o Deus de Israel. Mas Zacarias continua, e esse é um versículo dentro dessa canção de Zacarias que me pegou doído esses dias. Versículo 73 melhor. Preste bem atenção: o juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Qual foi o juramento que Deus fez a Abraão, nosso pai? 74: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos a Ele sem medo, em santidade e justiça diante dEle todos os dias da nossa vida. Deus é o Deus que faz acontecer. Deus, ele cumpre com as suas promessas, mas esse Deus também é um Deus que espera de nós resposta. Ele não só envia o Filho dele porque ele queria só cumprir a promessa dele, mas porque ele espera a resposta de nós. E qual a resposta que ele espera de nós? Servirmos sem medo, em santidade e justiça por todos os dias da nossa vida. É a resposta que o Pai está esperando de nós. É a resposta que Deus está esperando de nós, mediante o sacrifício, mediante a vinda de Jesus, mediante a tudo que Jesus viveu por nós. Ele está esperando de nós resgatar-nos, como ele fala aqui, do pecado, dos nossos inimigos, da maldade, e nos levar a servirmos a Ele sem medo. Eu lendo alguns comentários, eu achei muito legal um comentarista que dizia que o que Deus está propondo aqui é uma entrega integral, uma entrega integral. Ele espera que a gente sirva a Ele espiritualmente, sem medo emocionalmente, em santidade, moralmente e justiça, e todos os dias da nossa vida, com constância.
O que Deus espera de nós mediante aquilo que Jesus fez é uma entrega completa, uma entrega integral. Não é suficiente só entregar os meus dias, e eu fiquei pensando nisso porque a gente pode entregar todos os nossos dias a Ele, a gente pode viver uma missão integral como eu tento viver, e eu não estar vivendo completo como Ele pede ali. Eu posso estar vivendo integral e ainda assim estar vivendo com medo, e ainda assim não estar vivendo em santidade e justiça, e ainda assim não estar correspondendo com aquilo que Ele espera. Mediante o que Jesus fez, o que Deus espera de nós é uma entrega completa. Vou tirar o integral que eu não vou conseguir falar isso. É uma entrega completa. Servir a Ele sem medo, com as nossas emoções entregues a Ele, em santidade, em justiça. E não é só quando vem domingo na igreja, é por todos os dias da nossa vida. Não é só na quinta-feira, é por todos os dias da nossa vida. Porque o que Cristo fez foi para toda a nossa vida completa, não foi só para o dia 25, e muito menos só no Natal, mas é para todos os dias da nossa vida. E por último, nessa parte de Zacarias, ele vai relatar agora sobre o filho dele. E na canção de Zacarias, ele exalta o Deus que cumpre as promessas, ele relata o que Deus espera de nós, e ele completa falando do filho dele. Ele fala: você, menino, será profeta do Altíssimo, pois você irá diante do Senhor para preparar caminho. Zacarias nos mostra que Deus é o Deus que nos dá a oportunidade de compartilhar aquilo que Ele fez. Zacarias, a canção de Zacarias só é completa porque ele chega ao final mostrando. Você vê que Zacarias, ele tem todo um caminho no texto dele, na canção dele. Deus, ele cumpre a promessa dele, ele nos resgatou, ele quer que a gente sirva a ele por todos os dias da nossa vida, e agora a gente vai servir igual o meu filho foi chamado para servir, preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho para que outros sejam alcançados. Essa mensagem que a gente proclama no dia 25, essa mensagem que a gente proclama aqui todos os dias, ela só é suficiente, ela só está completa, ela só está sendo realmente do jeito que ela foi feita para ser, se eu sair daqui e tornar isso público para outros. Eu não posso permanecer nesse lugar e essa palavra ficar apenas para mim, porque Deus é o Deus que nos dá oportunidade de compartilhar aquilo que Ele fez. E eu gosto muito de enxergar com essa palavra, oportunidade. Privilégio é uma outra palavra que eu gosto muito de usar, porque às vezes a gente acha que eu estou fazendo um bem enorme para mim, indo lá e pregar e falar, mas na verdade é um privilégio que Deus está dando, é uma oportunidade que Deus está dizendo assim: ó, eu vou deixar você fazer parte desse meu plano aqui, o plano perfeito que nós cantamos aqui. Não sou eu que estou fazendo de tudo para aquilo acontecer, é Deus que está me dando, pela misericórdia dele, a oportunidade de: vem cá, faz parte desse plano, vai lá e alcança tal pessoa, eu estou te dando esse privilégio de você viver isso. E quando nós vivemos o privilégio de compartilhar, nós estamos vivendo aquilo que Zacarias cantou aqui, nós estamos vivendo o que o filho João Batista foi chamado para viver, ser profeta para abrir caminhos para Jesus. Muitos ainda não encontraram porque a gente está fechando o caminho. Muitos ainda não encontraram porque nós ainda não estamos abrindo as estradas necessárias para que essas pessoas encontrem quem Jesus é. Mas eles só serão encontrados quando nós entendermos primeiramente dentro de nós o poder que a mensagem tem, como nós cantamos aqui, a mensagem da cruz. Quando nós entendemos o poder que a mensagem do Evangelho tem, aí nós vamos ter ousadia de abrir os nossos lábios e compartilhar aquilo que Jesus fez. Amém? Mais um cântico para a gente ir encerrando. A gente só vai falar mais dois, bem rapidinho. Lucas 2, versículo 13. Nós vimos então o cântico de Maria, Magnificat, o cântico de Zacarias, Benedictus, e agora a gente vai para o cântico dos anjos. A noite de Jesus foi tão especial que Deus mandou um coral para aquela noite. É muito comum em muitas igrejas no período de Natal a gente vê um coral cantar, e são corais muito bonitos na sua maioria, só que esse foi o coral mais bonito de todos os tempos. Nenhum coral chega perto do coral de anjos exaltando quem Jesus é. E aí o texto diz assim: de repente uma grande multidão do céu, do exército celestial,
apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, você pode ler comigo? Glória a Deus. Esse texto, esse cântico pequeno dos anjos, ele é chamado de Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas. É um período muito interessante, é um dos cânticos que eu mais gosto, são os dois últimos aqui. Eu sou fã de todos, mas esses dois últimos, o dos anjos de Zacarias, é muito legal. Porque quando os anjos chegam proclamando, a mensagem deles é uma só: glória a Deus nas alturas, paz na terra. O período que Jesus nasce é um período onde Roma estabeleceu no governo deles a famosa Pax Romana. A Pax Romana vem de paz, paz romana, era uma falsa paz que o exército romano estava trazendo para aquele momento. Roma negociava com o povo, você me dá isso e eu trago paz para vocês. Você me dá o imposto que eu preciso e a gente não gera confusão, e a gente fica sem briga. E era feito negociações constantes com o povo para poder trazer uma sensação de paz. Mas na verdade eles não estavam debaixo da paz, eles estavam debaixo de opressão. Eles estavam sendo oprimidos pelo governo de Roma. E aí os arautos proclamavam o tempo todo que a paz chegou sobre Roma. Eles estavam vivendo o período da Pax, da paz. Finalmente a paz chegou sobre nós. Só que o povo não vivia em paz, eles viviam debaixo de opressão. E quando os anjos chegam, eles proclamam: agora sim a paz real acaba de chegar. Agora sim a paz chegou a cada um de nós. E o cântico dos anjos é o tempo todo sobre paz. E é muito legal porque ele trabalha numa posição vertical. Ele diz: glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos exaltam a Deus, mas Deus retorna devolvendo a paz a nós. Enquanto os anjos exaltam a Deus que está lá em cima, Deus devolve a nós a exaltação a Ele, a paz real a qual nós merecemos. E aí, enquanto sobe a adoração aos céus, Deus desce à terra trazendo paz de verdade. Não era apenas um discurso que os anjos estavam fazendo, mas era uma novidade de vida, era uma boa nova que o povo estava ansioso por conhecer. Esse povo que já não aguentava mais viver debaixo da opressão romana, e não só da opressão de um governo, mas da opressão do pecado, da opressão da maldade, da opressão de tantas coisas sobre a vida deles. Agora sim eles poderiam experimentar da paz chegando até eles ali. O que a canção dos anjos nos ensina é que Deus enviou a paz que tanto procuramos. Talvez a gente esteja exatamente como aquele povo lá na época de Roma, vivendo uma falsa paz, vivendo debaixo de uma opressão e a gente achando que está tudo bem, vivendo debaixo de uma sensação aparentemente de paz, mas dentro de nós a maior confusão, dentro do nosso coração a maior das inquietações. E aí a gente precisa ouvir bem alto esses anjos cantando a nós, dizendo: não há mais por que viver assim, a paz chegou a nós. A paz bem chiada. Toda vez que estou falando paz, estou percebendo o quanto eu sou carioca, né? A paz acaba de chegar até nós, a paz que nós tanto precisamos. A notícia do Natal, qual nós celebramos, não é só uma notícia de que um menininho nasceu e agora a gente vai trocar presente, a gente vai comer rabanada e a gente vai comer uma carne boa, mas tá triste, né, Natália, que não comeu rabanada? Mas é uma notícia de que aquilo que nós tanto precisamos chegou até nós. A paz real a quem a gente procura, a paz que nós precisamos chega até nós. E é muito interessante porque nós podemos sim estar nesse lugar, nós podemos sim dizer que tivemos um encontro com Cristo, e a gente bate a nossa cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque a gente está inquieto, porque a gente não está tendo paz. Como pode isso acontecer? Eu tenho uma tia e no momento de oração eu orei aqui por ela, porque essa minha tia, acho que ela não está assistindo não, que eu não mandei hoje o culto não vai ficar brava comigo não. Mas essa minha tia, ela tem uma dificuldade de dormir enorme. Todos os dias ela manda no grupo da família 3, 4 horas da manhã: tem alguém acordado? Tem alguém acordado? E ela falou: claro que não tem ninguém acordado, ela é a única, né? E aí um dia eu fui e falei com ela assim: tia, sabe por que você não dorme? Ela olhou para mim e eu falei assim: você não dorme porque você não sabe descansar. E aí ela olhou para minha cara como quem
não entendeu. Ela falou assim: o que você quer dizer? Eu falei: um dia você vai entender isso. Mas a verdade é que quando nós não experimentamos da paz que Jesus pode dar, a gente não dorme porque a gente não aprendeu a descansar, porque só descansa o coração e consegue dormir quem encontra paz em Cristo e sabe que Ele está cuidando de tudo. A gente se desespera, a gente perde sono e a gente vira para um lado, vira para o outro, porque a gente não consegue fazer. Eu vou descansar, eu vou entregar os pontos, porque não é comigo não, é com Ele. E aí a paz inunda o nosso coração, a paz que excede todo entendimento, a paz que os anjos proclamavam, a paz chegou à terra, eu não preciso mais continuar lutando. A paz desceu à terra e eu continuo lutando com as minhas mãos, eu não quero largar a batalha de jeito nenhum. A paz chegou até mim e eu continuo querendo resolver do meu jeito, quando Jesus, Ele quer assumir o controle. Nós cantamos aqui o cântico de Isaías 9, né? Isaías 9. E ele vai mostrar que um dos nomes de Jesus é Príncipe. E eu estava refletindo sobre esse texto. Eu estive num projeto no Espírito Santo e eu preguei esse texto e tinha uma cadeira do lado. Eu usei a cadeira logo, falei assim: eu vou usar essa cadeira aqui. Dentro do nosso coração existe um trono. E às vezes a gente não experimenta de paz porque esse trono não está sentado o Príncipe da Paz. Quem está sentado nele sou eu querendo resolver do meu jeito. Quem está sentado nele é a confiança que eu coloco no político. Quem está sentado nele é a confiança que eu coloco que o outro vai resolver, que o meu patrão vai dar conta, que eu vou dar conta de tudo sozinho. Eu coloco ali nesse trono as minhas emoções desreguladas, os meus medos, os meus traumas, mas eu não dou lugar para aquele que veio para ser o Príncipe da Paz. E aí a gente não experimenta de um Natal de verdade, porque só existe Natal onde o Príncipe da Paz, ele toma o trono dele. Talvez seu coração não está em paz, está inquieto, você não teve um Feliz Natal. Sinto muito te dizer. Você teve a Pax Romana, uma sensação de alegria no dia de ontem. E por falar nisso, né? Eu estava ontem passando num bairro, eu não vou citar qual é o bairro, vocês vão entender, né? E quando eu cheguei numa casa para eu almoçar, a briga solta no dia de Natal. E aí um gritou assim: é Natal e estão brigando por quê? Rapaz, a mulher saiu com um pedaço de pau, um tronco grande para correr atrás do outro e a guerra na rua. E eu tentando chegar correndo, entrei correndo. Eu falei assim: nem no dia de Natal o pessoal perdoa. E eu voltei na mesma casa para jantar de noite e de repente a polícia faz barulho e os vizinhos gritando, briga de novo. Nem no dia do Natal perdoa. Mas é porque não adianta existir paz só no dia do Natal. A paz é algo que é dentro de nós e não é de fora para dentro. Não adianta eles fingirem simpatia porque está no dia do Natal se dentro está turbulento. Não adianta a gente chegar com a nossa família e sentar na mesa e todo mundo feliz no dia do Natal se dentro está turbulento. É de dentro para fora. E o Príncipe da Paz, ele chegou à terra e os anjos cantaram: paz na terra, a quem Deus concede o seu favor. Último cântico que a gente encerra, Lucas 28 agora, 2:28. Lucas 2:28 é o último cântico. E propositalmente ele é o último porque é um cântico de despedida. Simeão, ele vai narrar uma canção bem pequena, que ela é conhecida como Nunc Dimittis, que significa agora despede. Normalmente as canções Nunc Dimittis é uma canção que é cantada em finais de encontros, como despedida, ou antes de dormir, como encerrando o dia. Mas Simeão, quando ele canta essa canção, ele traz algo muito mais profundo do que fazer aquilo que a gente vai fazer daqui a pouco. Tchau, encerrou o culto. Ou o que você vai fazer quando estiver na sua casa, boa noite, dormir. É mais do que isso. E aí Simeão, ele faz a seguinte canção. Simeão tomou nos braços Jesus já nascido e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. A canção de Simeão, para mim, é a que eu mais gosto, fechando aqui a última. Eu sou apaixonado pela de Simeão, porque ela traz algo muito importante para a gente. Deus, ele revelou aos nossos olhos que existe algo mais belo para ser visto.
A canção de Simeão é uma canção de que existe algo mais belo para a gente olhar. Mais belo do que a decoração linda de Gramado, que eu nunca vi, mas sei que é muito bonito. O Caio pode dizer aí, não sei se foi Natal. Mas de Natal, a decoração muito mais bonita do que a decoração de Gramado, do que as árvores de Natal gigantes que são montadas por aí. É aquilo que Simeão pôde ver. Ele viu o próprio Deus. Ele tomou Jesus nos braços e ele disse assim: agora o teu servo pode descansar. E Simeão não está falando aqui, agora eu posso dormir tranquilo, agora eu posso fechar a porta do templo e ir embora. A palavra que ele usa aqui para despedir, a palavra, como eu falei aqui em latim, dimites, é a mesma coisa que demissão, ser desligado, ser demitido. Simeão está dizendo assim: agora o Senhor pode me demitir da terra, pode me mandar embora, porque meus olhos viram algo mais belo, porque os meus olhos contemplaram a salvação, eu não preciso ver mais nada, ele viu tudo que ele precisava. E aí eu encerro minha palavra trazendo isso, porque Simeão, ele se deu por satisfeito, porque ele viu tudo aquilo que ele precisava ver. E às vezes a gente ainda não tem a declaração que Simeão tem, porque a gente está com os nossos olhos buscando enxergar qualquer outra coisa. A gente está buscando ser satisfeito em qualquer outra coisa e não naquilo que Simeão viu. Mas os olhos deles puderam contemplar a salvação em Jesus. Os olhos deles puderam ver que existia algo mais belo e ele viu Jesus. Os nossos olhos, em algum momento da caminhada, já viram a Jesus. Mas a gente pôde mudar rapidamente a nossa visão e enxergar outras coisas. A gente pôde dar aos nossos olhos a visão de muitas outras coisas e a gente se perdeu na caminhada. E aí eu me lembro de um texto que eu gosto muito, que é lá no Êxodo, quando o povo perde o olhar, Deus levanta a serpente para que o povo pudesse olhar e enxergar de novo que existe algo mais belo para ser visto. E aí hoje, talvez comparando com o Natal, a gente pode olhar para o alto e enxergar que existe algo mais belo para ser visto. Mais belo do que as decorações, mais belo do que as festas, mais belo do que as comidas, é a gente enxergar que existe um Jesus que deu tudo por nós. É a gente enxergar um Jesus que se despiu de toda a glória dele para se tornar como nós. Que desceu de todo o poder que ele tinha para conviver com gente miserável como a gente. E nós podemos fazer como Simeão, olhar para ele e enxergar. Agora sim, eu posso descansar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Hoje, conversando com o pastor Everton, a gente estava falando sobre que nós temos o costume de querer o céu só quando está tudo ruim, né? Quando as coisas estão ruins, quando a gente está passando um problema, aí a gente começa a falar: Deus, o Senhor podia tanto me levar para acabar esse sofrimento. O Senhor podia tanto me levar para eu não ter que lidar mais com essa situação. Mas quando está tudo bem, a gente não clama a Ele isso, a gente não pede, né? Você está vivendo bem, está com o bolso cheio, está ganhando bem, conseguiu o trabalho dos sonhos, casou com a varoa que você queria, você não quer nada disso. Mas nada disso pode se comparar com o desejo de ver a quem Cristo é. Porque quando a gente se encontra com Ele, a gente tem que fazer a oração que Simeão fez: Deus, eu já vi o que é suficiente. Se o Senhor tiver que me demitir, que o Senhor me demita, porque os meus olhos viram a tua salvação. E a minha pergunta, talvez para a gente encerrar essa noite, é: o que os nossos olhos puderam ver nessa última celebração de Natal? O que nós vimos que encantou o nosso olhar? O que você permitiu os seus olhos ver que encantou você, ao ponto de fazer uma canção como Simeão fez? Ao ponto de exaltar como os anjos exaltaram, ao ponto de se colocar em adoração como Zacarias fez e dizer: bendito seja o meu Senhor, porque Ele cumpriu com aquilo que Ele disse. Ou ao ponto de declarar como Maria: magnificado seja o meu Senhor, engrandecido seja Deus, porque Ele olhou para mim, porque Ele olhou para nós. Nunca vai ser um olhar que eu vou direcionar, mas é sempre o olhar de Deus vindo em direção ao nosso. E Ele olha nos nossos olhos e nos convida a caminhar com Ele. Ele olha aos nossos olhos nessa noite e dá mais uma chance para a gente de caminhar com Ele. Ele olha nos seus olhos mais uma vez nessa noite e diz para você: olhe para mim, porque a salvação chegou até você. E agora você pode se despedir em paz. Você pode deitar sua cabeça tranquilo no travesseiro, porque os seus olhos viram tudo o que você precisa.
Talvez você vai dizer, pastor, mas o que eu preciso é de uma cura, o que eu preciso é de resolver um problema na minha casa, do que eu preciso é de uma situação financeira. Isso não é tudo que você precisa. O que você precisa é ver Jesus, e Ele está disponível a você nessa noite. Abra seus olhos e veja, a salvação está perto de nós. Amém? Você pode se colocar em pé. Pai, nós engrandecemos ao Senhor nessa noite como os teus servos fizeram, Deus. Como Maria abriu seus lábios, ela engrandece ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor pôde permitir ela viver, pelos seus feitos poderosos, Deus, pelo seu braço forte, Pai. Nós declaramos aqui nessa noite, Deus, que é o Senhor quem faz acontecer todas as coisas. Não é nada sobre nós, não é nada sobre as nossas condições, mas é tudo sobre aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Nós exaltamos ao Senhor como Zacarias exaltou, por reconhecer que o Senhor é o Deus que cumpre as promessas. O Senhor é o Deus que nos prometeu salvação, e o Senhor nos deu salvação, mas o Senhor é o Deus que espera a resposta de nós. Por isso eu peço nessa noite, Deus, que o Senhor possa tocar em nossos corações, para que a gente possa dar a resposta como Zacarias deu, o desejo de servir ao Senhor sem medo, em santidade e justiça por todos os dias da nossa vida. Que o Senhor Deus possa encher o nosso coração da paz real que foi anunciada pelos anjos. A paz que excede todo entendimento inunde o coração de cada um dos teus servos reunidos aqui nessa noite. A paz, Deus, real, a paz verdadeira, não algo fingido, não algo que não é verdadeiro, mas aquilo que é real, que somente o teu Filho pode oferecer. Encontre o nosso coração, e que os nossos olhos possam, como Simeão, contemplar nessa noite mais uma vez a tua salvação, contemplar nessa noite mais uma vez a tua misericórdia, e ser grato e exaltar ao Senhor, porque nós vimos algo mais belo, porque nós vimos tudo aquilo que nós precisamos para viver, e o que nós precisamos é do Senhor. Mantenha os nossos olhos fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Seja exaltado, Jesus, oramos em Teu nome.